Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Justiça e paz nas organizações. É possível? O que você acha disso? Bom, esse é o desafio Gestão Financeira Saudável. Nós estamos no 33º dia e eu vou falar um pouquinho sobre justiça e paz nas organizações. Na verdade, eu vou trabalhar o conceito de um autor que já trabalhou em resoluções de conflitos, em guerras, em disputas raciais, em disputas guerras civis, que é o Jean-Paul Liderac, que é da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e viaja o mundo inteiro falando sobre o que ele chama de transformação do conflito. Ele não trabalha muito a gestão do conflito, ele trabalha a transformação do conflito. Então eu vou dividir esse material em 3 dias. Então ao longo da semana os vídeos vão saindo, não vão ser seguidos, tá? Então ao longo dessa semana você vai ver os 3 vídeos sobre transformação de conflito, que é a plataforma que ele criou para cuidar, para trabalhar esse tema, Então, identificando diferentes culturas, ele trabalhou na África, no leste, oeste, trabalhou nas Filipinas, Colômbia, enfim. Então, um pouquinho dessa experiência dele, certo? Que alguns amigos já usaram em situações de conflito e deu certo, amigos conhecidos, E vamos lá, eu vou começar falando sobre 8 pontos para você iniciar esse modelo de transformação. Bom, o primeiro ponto que ele coloca você tem que visualizar e responder ao conflito. O que significa isso? Você tem que ter uma orientação positiva ao conflito, o desejo de gerar mudança. Isso já é o primeiro passo. Quando se deseja gerar mudança, a mudança já começa a acontecer. O segundo ponto é que todo conflito tem altos e baixos. Então é preciso que a gente entenda as causas efetivas do conflito. O que está gerando esse conflito? E se a gente não consegue identificar isso, é um fator a menos, certo? Terceiro ponto, eu tô com a minha colinha aqui, viu gente? Vocês não estão vendo, mas é importante porque esse é um tema muito, muito interessante. E eu acho que pode trazer, iniciar uma conversa legal aí, certo? Então, terceiro ponto, que os conflitos são uma oportunidade, é uma oportunidade que a vida nos dá para crescer, para o crescimento. Então, entender o conflito não como uma coisa ruim, mas como um olhar positivo, Então, é uma oportunidade da gente parar, avaliar, anotar e crescer. O quarto ponto que ele coloca, que é mover o conflito da destruição para a construção. Então ele montou lá uma plataforma para lidar com de transformação, para lidar com esses conflitos e para que o conflito seja um degrau para o crescimento, tá? Então ele fala muito do conflito de guerras, em geral. Eu estou trazendo para a organização, certo? O quinto item é menos violência e mais justiça. Então, quando a gente tem uma organização que não busca trabalhar a transformação, os conflitos geram demissões, não gera desenvolvimento humano. Isso acaba sendo uma forma de violência também, Então, se a gente busca crescimento e buscar o melhor de cada um, a gente tem que aumentar a justiça, ou seja, dar voz para as pessoas, Então, essa voz, ela é extremamente importante para as pessoas se sentirem parte, certo? Sexto item, interação direta entre as estruturas sociais e o conflito. Entender a estrutura social que aquele conflito foi gerado, Como que a pessoa, onde que a pessoa está, como que ela se coloca, como que ela se vê. Isso é fundamental para a gente transformar o conflito em coisa positiva. O 7º item é foco nas relações humanas. Elas são as coisas mais importantes. Então a relação humana é que direciona. E o 8º ponto, que eu deixo por minha conta, que é o seguinte: a gente tem que ter 3 lentes. Uma lente que olha a situação de hoje. Uma lente que olha a situação do passado, como que essa história foi construída. E a última lente é a lente que olha a construção através do conflito. Então, ele coloca esses 3 olhares e eu achei isso bacana demais. Eu acho que as nossas organizações merecem,
né? Então, esses foram os 8 pontos iniciais do nosso debate sobre gestão de conflito, mas mais do que isso, transformação dos conflitos em crescimento, em desenvolvimento humano. E eu realmente acredito que se a gente busca desenvolvimento humano, as nossas organizações se desenvolvem e crescem e prosperam, porque ser próspero está muito ligado a trabalhar desenvolvimento das nossas equipes, das nossas organizações. Certo? Esse foi o primeiro de 3. Ao longo dessa semana, você vai ficar curioso, não vou te falar o dia, você vai ver mais outros 2 que ele fala dessa plataforma de transformação de conflito. Espero que você esteja gostando. Se gostou, se acha que isso serve para alguém, compartilha. Compartilhar conhecimento é muito bom. Certo? A gente se vê amanhã no 34º dia. Tchau, tchau.